Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui mais uma vez para fazer o ID do Senhor Jesus e combater as seitas e as heresias. Porque é nosso dever pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quem desejar ouvir, ouça. Quem não desejar ouvir, não ouça. Mas, meus amados, eu mandei algumas perguntas para o ex-ancião da Sociedade Torre de Vigia, o irmão Marcelo Palomino. Esse irmão aceitou o meu convite e respondeu às minhas perguntas, porque eu tive interesse, curiosidade em saber como ele, por que ele saiu do grupo da Sociedade Torre de Vigia e dizer quais as dificuldades e principalmente os motivos. Por quê? É muito bom nós ouvirmos a palavra de um ex-pastor da Testemunha de Jeová, porque eles têm conhecimento de causa, eles conhecem a fundo, eles estiveram lá dentro, ele conhece profundamente a doutrina jeovita. Então, vamos ver aqui o que ele falou a respeito disso. Quero dizer que o irmão Marcelo está escrevendo no Facebook, colocando as suas mensagens, e está cheio de alegria. Ele está muito contente porque realmente encontrou paz e encontrou a verdade. Teve um encontro com a verdade e foi até batizado no Espírito Santo. As Testemunhas de Jeová não sabem o que é isso, né? Porque não acreditam nos dons espirituais, não acreditam na existência da pessoa divina, da Trindade, do Espírito Santo de Deus. Então, isso é um assunto, mas ele também não conhecia, mas foi tocado pela luz. Vamos ver. Pastor Ayrton entrevista Marcelo Palomino, ex-ancião da Sociedade Torre de Vigia. Eu pergunto, por quanto tempo o Senhor foi testemunha de Jeová e quais os cargos exercidos nessa sociedade? Ele diz: fui testemunho de Jeová de 1987 até 2009, 22 anos, sendo 2 anos como servo ministerial e depois 15 anos como ancião. 15 anos foi pastor da Sociedade Torre de Vigia. Tem conhecimento. Fui ancião presidente de congregação. Um pastor presidente de congregação. Quando se efetivou o seu desligamento? Foi em 1º de abril de 2009. Então, há mais ou menos 8 anos. Há 8 anos. Durante esse tempo, o Senhor tomava conhecimento dos muitos artigos na internet que contestam a doutrina da Sociedade Torre de Vigia? Não, pois na época eu só tinha acesso no trabalho e tinha medo de acessar sites apóstatas. É o medo, é o temor que eles têm, que os jeovitas têm, principalmente assim, de serem apanhados acessando vídeos, lendo. Então eles, com esse temor colocado neles pela Sociedade Torre de Vigia, eles não acessam, mas muitos acessam em casa, na calada da noite, tomam conhecimento e vão recebendo luz, porque em qualquer religião nós temos que ouvir o contraditório e tirar a verdade, extrair a verdade
ter convicção de que realmente a doutrina que o nosso grupo está ensinando é uma doutrina bíblica. Pois bem, a partir de que momento, pergunto eu, o Senhor começou a duvidar das doutrinas da seita? Qual a dúvida mais marcante? Que realmente tem aquela dúvida, né? Que chega no ponto, senão não dá mais. Eu não posso ficar nesse caminho porque realmente está contra a palavra de Deus. Foi em 2004, há 13 anos, quando comecei a questionar certas interpretações referentes aos ungidos e a dificuldade que eu sentia em ter que ficar separando ao ler especialmente o Novo Testamento, o que se aplicava aos ungidos e à grande multidão. Embora eu tentasse eliminar da minha mente essas dúvidas, com o passar do tempo, outros questionamentos surgiram e culminaram em fim de 2006, eu descobri que os estudantes da Bíblia ainda existiam, ao contrário do que afirmava o anuário de 1976, de que esses dissidentes do cisma de 1917 não mais existiam. Você talvez esteja acessando este vídeo, esteja lendo, talvez você seja também ancião, ou seja, testemunho de Jeová, você deve conhecer esses pormenores. Pois bem, diz ele, isso foi um terrível choque para mim, que me levou a pesquisar a história da Torre de Vigia a fundo, sem seguir o que era apresentado no livro Proclamadores. Fui descobrindo que a doutrina original de Russell foi totalmente mudada na questão da salvação, ou resgate para todos, e muitas outras mudanças. Eu, inclusive, de 2007 a 2009, apoiei secretamente a obra dos estudantes da Bíblia, mas poucos meses depois, após minha dissociação da torre, eu os abandonei. O Senhor conserva na sua posse as revistas, a Sentinela e demais livros e manuais que recebia da torre? Não. Minha ex-esposa, que é testemunho de Jeová, ativa, levou todos os meus livros e preferia assim, pois eu não me sentiria bem com essa doutrina na minha biblioteca. Olhar para aquela literatura em minha biblioteca pessoal, eu não me sentia bem. Eu não iria me sentir bem. Contudo, tem o programa da Watchtower Library, atualizado, no qual faço certas pesquisas quando preciso publicar algo para desmascarar os ensinos falsos da seita. Além disso, diz o irmão Marcelo, tenho livros da época de Roquefort e dos estudantes da Bíblia em PDF, que também uso quando preciso. Como foi o seu desligamento da sociedade? Enviou aos seus guias uma carta? Participou de reuniões especiais, como as audiências judicativas? Diz ele, eu entreguei em mãos uma carta de dissociação breve, dizendo que não desejava mais ser testemunho de Jeová. E é isso que tem que fazer. Não quero mais ser IPT saudações. Não tem nada de ser convidado e atender ao convite para participar do tribunal inquisitório, uma audiência judicativa,
para ser massacrado, espezinhado e sofrer a coação. Nada disso. Ele diz, não quis expor meus motivos, pois queria me ver livre da seita de uma vez. Decisão. Tem que tomar uma decisão. Embora eu só tenha conseguido me libertar de vez de todos os conceitos jeovistas em outubro de 2016, quando me filiei à Assembleia de Deus, onde hoje sou membro batizado e ativo. Saiu do lugar obscuro, em que ele não se sentia bem, de uma religiosidade da qual ele não acreditava em suas doutrinas, porque ele examinou a Bíblia, ele viu, ele tomou acesso, teve acesso ao contraditório, aos vídeos, aos estudos bíblicos, que falavam que as coisas não são bem assim. E ele então tomou essa decisão. O Senhor mantém algum tipo de relacionamento com seus ex-companheiros de touro? Sofreu alguma retaliação? Não, pois em minha cidade eu era muito conhecido por eles, orador de grandes congressos, um ancião proeminente no circuito. Eles me veem constantemente na rua e viram o rosto. Não falam comigo de forma alguma, especialmente depois que viram que me tornei membro da Assembleia de Deus. É o que eu tenho falado aqui. Sempre, e é público e notório, todos sabem disso, que a sociedade proíbe os seus seguidores, seus membros, os seus escravos, de manterem qualquer tipo de relacionamento com dissociados, com aqueles que já saíram, porque eles os consideram como apóstatas, como os filhos do diabo, filhos das trevas. E eu vou dizer aqui já de pronto que a coisa melhor que aconteceu na vida do irmão Marcelo foi se desligar dessa sociedade. Todos dizem a mesma coisa, todos aqueles ex-jeovistas, ex-anciãos, dizem isso. Pois bem, sabe dizer quantos anciãos já saíram da torre? Alguns deles procuram o Senhor para aconselhamento. Eles tomam conhecimento de suas mensagens? Não tenho conhecimento aqui em minha região acerca de anciãos terem saído de lá e nunca fui procurado por algum, embora uns 2 irmãos publicadores de lá tenham me procurado e hoje estão fora também da torre de vigia. De vez em quando uns tomam coragem e dizem, eu vou conversar com aquele ex para descobrir a verdade. Ninguém pode impedir de um testemunho de Jeová procurar a verdade. A verdade é para todos. Não podemos ser impedidos por um grupo de homens, por uma religião, de procurar a nossa verdade, a verdade que nos dá a convicção. Não podemos ser teleguiados por um grupo de pessoas. Nós temos que ter a liberdade de ler tudo, procurar tudo e tirar nossas convicções. Alguns de seus parentes, mulher, filhos, etc., continuam na sociedade? Se positivo, como está o relacionamento com eles? Minha ex-esposa ainda é testemunha de Jeová ativa e meu casamento acabou recentemente por causa de minha adesão à Assembleia de Deus. Adesão à Assembleia de Deus? Não, adesão a Jesus, conversão ao Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é o que diz a Bíblia. Na verdade, somente assim, somente agora, o irmão Marcelo entrou no caminho da salvação. Deu o primeiro passo, creu que Jesus é Senhor e Salvador, creu na Trindade, creu no Espírito Santo e recebeu o batismo com a aparente, foi batizado no Espírito Santo. Não adianta eu esclarecer aqui e dizer,
porque muitos não acreditam e nem sabem o que é isso. Quando nós recebemos aquele revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Todos nós temos Espírito, mas batismo no Espírito Santo é outra coisa. Jesus disse isso aos seus: sereis revestidos de poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aconteceu no Pentecostes, no último dia da festa de Pentecostes, está em Atos 2, versículo 4. Eu vou ler aqui, aproveitando a deixa, apenas para relembrar para os que já sabem e dizer para os que não acreditam. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, seus discípulos. E de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E assim aconteceu o derramado do Espírito Santo, que foi predito, profetizado em Joel 2,28, que diz o seguinte, em passando, vamos ver aqui só para não deixar passar em branco, porque isso pode ser útil para alguns ou para muitos que estão acessando este vídeo. Uma profecia que se cumpriu totalmente. Joel. O livro Joel foi escrito mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Vamos ver aqui exatamente. Isso mesmo. Então, Joel 2,28 profetiza. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glórias sejam dadas ao Senhor, foram batizados, a igreja do Senhor. Aí a igreja começou então a atuar diligentemente e ousadamente. Aleluia. É o que diz, é o que aconteceu com Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele se levantou e disse isso. E vocês vão ver agora. Aconteceu discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, porque eles começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, variedade de línguas, primeiro dom, variedade de línguas, e aí estão bêbados como uma ova. Ele disse: mas isto é que foi dito pelo profeta Joel, que eu acabei de ler. Aí ele repete, é profecia que se cumpriu hoje. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Pois bem, e o irmão Marcelo saiu da torre, já, Senhor, eu preciso de você e muito. Vai ser um grande instrumento, já é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Está delirando de alegria, porque encontrou realmente a luz.
Qual era a sua carga horária? Eu pergunto ao irmão Marcelo. A sua carga horária de trabalho na torre e de todos os membros que lá estão? Eu trabalhava secularmente e usava todo o meu tempo restante e finais de semana para me dedicar e cuidar da congregação. Trabalhar no serviço de campo, afora reuniões até altas horas da noite para cuidar de casos judicativos. Era raro ter tempo de qualidade com a família. Eles exigem isso. Estudar muito pouco, frequentar a escola, não sei o que, não. Dedicar-se ao serviço de Jeová. Não pode ter muitas atividades extras. Nem comemorar aniversário. Não, nada disso. E até namorar, parece que eles controlam toda a área. Parece não. Eu tenho certeza, controlam toda a área da vida da pessoa. E fica ali como escravos. Ele não tinha nem um tempo muito disponível para a família. Eu respirava, comia, vestia e dormia à torre de vigia. Por assim dizer, era tudo na minha vida. Agora para ele não vale nada isso. Eu pergunto, os jeovitas leem a tradução do Novo Mundo? Ou dão preferência às revistas? Revista Sentinela. Tradução do Novo Mundo é a versão bíblica usada pela Sociedade de Vigia. Ele responde, pela minha experiência, poucos lá do Salão do Rei leem realmente a Bíblia. Não usam outras versões, mas são proibidos. A versão é só aquela que tem várias adulterações. Não usam outras versões bíblicas. Aliás, eu era praticamente o único irmão a ter várias versões diferentes. Eles se concentram mais em ler a Sentinela e Despertai. Eu já falei várias vezes isso. Fica ali, limitados. Embora muitos só toquem na revista A Sentinela em época de estudo no salão, só para fazer às vezes, fazer de conta. É evidente o fato de que só leem as publicações da Torre de Vigia, em especial quando tem designações a preparar ou para sair ao campo. Vida devocional de leitura da Bíblia, oração intercessora, como vejo na Assembleia de Deus, de maneira alguma. Isso é algo desconhecido no ambiente das testemunhas de Jeová. Orar pelos outros, vigília, se dedicar à oração, talvez nem jejum. A previsão para o lançamento do seu livro, o irmão Marcelo está lançando um livro, vai lançar e diz aqui: eu pretendo fazer uma revisão completa de meu livro, lançado em 2015, mas na visão pentecostal, que abracei. Incluirei orientações breves de como uma ex-testemunha de Jeová pode refazer sua vida espiritual em uma boa igreja cristã séria. Tem que ver isso aqui. Sai da sociedade de vigia, tem cuidado. Não tenha pressa de procurar uma igreja que pregue a sã doutrina. Cuidado. Há muitos falsos mestres por aí, gananciosos, enganadores, que pregam mais o uso de amuletos para conseguir as coisas, conseguir prosperidade, do que a sã doutrina, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não sou adepto da visão desegrejista, pois me parece, no caso de ex-testemunho de Jeová, resquício do falso ensino jeovita de que todas as igrejas são do diabo. Infelizmente, a grande maioria, embora esteja fora da torre, a torre ainda permanece dentro do coração.
Falo isso como alguém que viveu 8 anos nesse dilema, em cima do muro, sentindo o sopro da verdade, mas eu vou deixar à toa que é a minha salvação. Se eu deixar à toa eu vou perder amigos, se eu deixar à toa eu vou ser queimado, dizimado na batalha do Armagedon. Esse é o medo que eles fazem. Sem a torre eu não terei chance. E eu digo, a chance está fora da torre, a salvação está fora da torre, não na torre. Na torre, a prisão, a coação, a escravidão. Mas hoje, após ter tido um encontro pessoal com Cristo, posso afirmar, em alto e bom som, que há vida fora da organização. E essa vida é Jesus Cristo. E ele cita aqui João 14,6. E eu vou fazer um comentário a respeito de João 14,6. Eu não sei se foi o irmão Marcelo que disse que lá, no Salão do Reino, as pessoas são tristes, cabisbaixas, não existe alegria, como eu, de servir a Deus. Esse fervor é uma vida difícil. E João 14,6 é a palavra do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque ele disse para Filipe o Senhor. Disse para Filipe o Senhor. Disse o seguinte. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Fala tanto desse Pai, não nos mostra o Pai? Jesus respondeu: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Declaração da sua divindade. Eu sou a imagem visível do Deus invisível, Jesus Cristo. Como é que você pergunta, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Mas as testemunhas de Jeová são ensinadas a crer só no Pai. Ora, Jesus disse: se não crê em mim, não crê no Pai. Quem não recebe a Cristo, não recebe do meu Pai. Não pode haver uma dissociação. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Porque somente pela fé obediente no Senhor Jesus é que nós alcançamos a salvação. Somente. Não existe outro meio. As testemunhas de Jeová pregam a salvação pelas obras. Tem que fazer isso e aquilo todos os dias, tem que oferecer, visitar tantas pessoas, e tem hora determinada, e anota, e não sei o quê, aquela correção, aquela disciplina em cima, todo o tempo, controlando a vida da pessoa em todas as atividades. A sociedade toda vigia controla totalmente os seus seguidores. Até assuntos de intimidade do casal. Vocês sabem que eu estou falando. Hoje mesmo eu li aqui o testemunho da ex-TJ Márcia Antunes, ela dizendo que, contando a sua alegria ter saído da torre de vigília, e falando do seu sofrimento de ter atendido o convite e ter participado de uma audiência judicativa. Pois bem, eu quero contar a respeito disso aqui. Essa alegria que hoje o irmão Marcelo sente, eu sentia mais ou menos 92, hoje 24 anos. Quando pela primeira vez eu entrei numa igreja evangélica,
num sofrimento terrível. Minha esposa estava doente. Aliás, veio a falecer dessa doença. Mas eu prometi segui-lo. Qualquer coisa que acontecesse com minha esposa, lá no Hospital do Câncer, em São Paulo, eu no banheiro, eu disse: Senhor, eu vou viver para te servir. Eu vou viver para pregar o Evangelho, vou construir um templo, e por toda a minha vida eu vou servir. Qualquer coisa que possa acontecer com a minha esposa, não interessa, Senhor, eu vou te servir. Realmente eu estou cumprindo. Construí um templo. Não um, já são mais ou menos 3. Não com os meus recursos, mas com a ajuda de todos e com a graça de Deus. Pois bem, e eu li, estava deitado na minha cama lendo a Bíblia, pela primeira vez eu li isso aqui, João 14,6, quando eu vejo Jesus me dizendo: olha aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Jeová sem ir por Jesus? Olha aqui, ele diz: ninguém vem, né? Ninguém vai não, porque ele também está no céu. O Filho nunca saiu do céu. O Filho, o Verbo, nunca saiu do céu, porque é parte integrante da Trindade. Onde está escrito isso, pastor? Está escrito aqui, João 3,13. Olha aqui. Tem que ler a Bíblia, meu filho. Senão você vai comer pelas mãos dos outros. Vai comer pelas mãos dos outros e fica errante. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, se referindo a si próprio, que está no céu. Que está no céu. Ou seja, estava aqui na terra, na qualidade de Deus encarnado, mas estava no céu também, porque Deus não pode se dividir. É por isso que ele disse ao ladrão na cruz, Lucas 23:43, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aê! Os adversários da cruz, diz: mas não pode, como é que ele pôde subir com o ladrão se ele passou 40 dias aqui na terra? Ele nunca saiu do céu, meu filho. Porque você não acredita na Trindade. Quando o Filho veio e se fez homem, não ficou lá no céu só o Pai e o Espírito Santo, não. Jesus estava lá e disse: eu estou no céu. Por isso ele disse: você estás comigo, eu estou lá. Eu estou lá no céu. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então eu senti, quando eu li isso aqui, eu digo: homem nenhum, eu não tinha lido isso, eu digo: homem nenhum na face da terra fez declaração tão contundente. Era como se eu estivesse me dizendo assim: olha aí, Ailton, olha aí, você que procurou verdades no rosacrucianismo, você que procurou verdades no espiritismo, você que procurou verdades na maçonaria, olha aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Busca a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Foi o que Marcelo fez, buscou, acreditou, derramou a sua alma e recebeu a graça. O irmão Marcelo está cheio de graça. Eu disse para ele aqui que ele escreve com tanto entusiasmo, com tanta fé, com tanta convicção, que é gostoso ler o irmão Marcelo que escreve. Muito gostoso. Eu disse: isso aí é o transbordar da taça. Como aconteceu comigo? Quando eu li, deu vontade de pular da cama e sair gritando, para que todos ouvissem à noite. Eu encontrei a verdade, porque eu senti uma pulsão aqui no coração, que até hoje eu não sei definir, não sei, mas eu tive um encontro. Esse foi o meu primeiro encontro real com o Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Meus amados, fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus, mas eu quero acrescentar aqui o que está em João 3,18, a respeito
da salvação. A sociedade toda hoje em dia prega a salvação pelas obras, né? Você faz isso, faz aquilo, todos os dias, e você vai se livrar de ser dizimado na batalha da Armagedon. É o medo. Tem que fazer a vontade de Jeová. Mentira, está fazendo a vontade dos hereges, dos anciãos, da sociedade. Não pregando o evangelho puro, mas pregando o evangelho pervertido, modificado. Olha aqui, João 3,18. Quem crê nele, está falando a respeito do Senhor Jesus, não é condenado. Você crê? Então você não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, olha aqui, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nós não somos salvos pelas obras, pelo que fazemos, ou deixamos de fazer, pela fé. O ladrão na cruz, eu vou voltar o ladrão na cruz. Qual foi a obra dele? A maior obra que lhe deu a salvação? Crer no Senhor Jesus. Ele disse, mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Pediu apenas lembrança, mas Jesus leu o que estava no seu coração e disse, na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. E eu vou ler aqui Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Ah, vai salvar todo mundo? A graça de Deus, esse favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é magnânimo, Ele é cheio de graça, Ele é amor. Não. Se tiver fé, por meio da fé, mediante a fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus coloca no nosso coração o dom da fé. Nós temos condições de crer no Senhor Jesus. Não vem das obras. Aí eu quero chegar nesse ponto. Não vem das obras. Eu vou fazer isso, eu não faço isso, eu vou fazer isso e vou comprar a minha salvação. Não. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ah, eu vou ser salvo porque eu faço isso, eu dou esmola. Jesus já fez tudo na cruz. É por isso que você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador no seu coração, sem enganar. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por haver acessado esse vídeo. E, se puder, vá compartilhando para que a verdade chegue a todos.